Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler um versículo. Essa noite se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 12. Apenas um versículo para a nossa meditação nesta noite. 1 Timóteo capítulo 4, o verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. 1 Timóteo está antes do 2 Timóteo, tem que fácil. Capítulo 4, o verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos orar. Jesus querido, nós louvamos e agradecemos ao Senhor nesta noite, pela Tua benevolência sobre as nossas vidas. Pai, embora imperfeito, pecadores, Senhor, mas o Senhor permitiu abrir os nossos lábios, Senhor, em cânticos, Senhor. E a nossa oração, que esse cântico, Senhor, tenha soado como um aroma, Senhor, suave até o trono da Tua graça, da Tua santa presença. Com certeza um dia, Senhor, vamos participar lá no céu, com um glorioso coral dos anjos, Senhor, junto com os santos remidos daqui, e vamos entoar, Senhor, um canto que as nossas mentes não conseguem nem captar, nem imaginar, de tão glorioso que vai ser aquele dia, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações. Agora nós queremos Te ouvir, Senhor, nesta noite. O Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que a Tua palavra hoje ache guarida, Senhor, os nossos corações, tão carentes, tão necessitados, Senhor, a começar na minha vida, Senhor. Que dentro da Tua instrumentalidade, eu seja esse instrumento hoje, Senhor, para trazer esse bálsamo, esse refrigério, esse consolo, Senhor, para as nossas vidas. Perdoe as nossas faltas, rogamos ainda, Senhor, lá pela Célia, Senhor, pela sua recuperação, pelo Renan, em especial pela Tânia, sua mamãe, Pai querido, tão sofrida, Senhor, olhando o seu marido enfermo e vendo as forças se esvaziar na esperança, Senhor, do seu filho Renan, Pai. Mas a nossa confiança está no Senhor, não no que os médicos dizem, mas em especial no Senhor. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, Ele que nos salvou, nos redimiu, nos curou, nos deu certeza da vida eterna e tem feito grandes coisas, Senhor, com cura. Esse que vos fala é um milagre, Senhor, disso aqui. Pai, nós Te pedimos pela Tua graça no decorrer dessa noite, em especial para esse que eu vos falo. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmão, uns anos atrás, ainda era um pouco mais jovem, eu vi um filme que me marcou bastante. Era aqueles filmes gesto contagiante de faroeste, e havia uma gangue, uma quadrilha, vamos dizer assim, de mexicano que entrava naquela cidade, saqueava tudo que eles tinham, tudo que eles plantavam, detonava com as famílias. Era uma coisa, um quadro horrível naquela época. E dentro de uma dessas cidades, apareceu um homem, um certo jovem, com coragem, que queria montar 7 homens com ele, né, para acabar com aquela quadrilha, acabar com aquela situação. Eu acho que o nome do filme era 7 Homens de Ouro, ou qualquer coisa assim parecida, eu não me lembro mais. Mas algo me chamou e marcou a minha vida naquele filme, porque quando ele está selecionando de cidade em cidade, a cada homem, de repente, ele entra num salão daquele e vê um homem com uma cicatriz que cruzava toda a sua face, desde a testa, o seu nariz, aqui assim a boca. E ele olhou para os outros 5 que já estavam com ele e disse: olha, aquele ali deve ser bom, com aquela cicatriz, deve ser muito bom aquele cara para fazer parte do nosso elenco. E aí esse jovem falou assim: não, nós queremos aquele que fez a marca dele, esse é bom, e vamos atrás desse aí. E isso me marcou bastante. Guardem essa ilustração que no final a gente vai lembrar. Esse texto, o grande apóstolo Paulo, ele está preocupado com um jovem, talvez recém-formado no instituto, Timóteo. E se Paulo já tinha aquela preocupação lá no passado, imagine hoje com os pastores que são formados pelas igrejas pelas quais eles têm que dirigir, e em especial até pelo próprio povo.
Então Paulo tem essa posição de chamar a atenção de Timóteo, dele ser um exemplo. Há algumas versões aí que diz, torna-te um padrão. E essa palavra exemplo, no nosso querido dicionário, Aurélio, ela dá a ideia de um modelo, de um molde, de um gabarito, de alguém que gerou alguma coisa e colocou o seu título, colocou a sua assinatura, um título autenticado. Mas essa palavra exemplo, ou padrão, no grego é a palavra tupos, que significa uma impressão visível. É como se alguém pegou um machado e numa árvore desse uma marca, várias marcas, e ela ficou patente aos olhos de qualquer um que olhasse para ela. É algo que foi patenteado, foi a imagem de alguém que marcou aquela árvore. É assim. E eu fico pensando, quem é o nosso maior exemplo dentro da Bíblia? Jesus, não é verdade? Ele é o nosso espelho, ele mesmo pede que a gente se espelhasse nele. Entendemos esse exemplo como o golpe de Jesus Cristo, que nos molda, que nos marcou um dia. Além de ele ser o nosso exemplo, nós nos exemplificamos nele, e ele é que nos golpeou um dia, e fomos marcados, irmão Jorge, pela presença e a misericórdia de Deus. A grande pergunta é, eu tenho esse molde de Cristo na minha vida? Quando as pessoas olham para mim, será que veem essas marcas de Jesus caracterizadas na minha vida? Pense nisso. E se você prestou atenção, a palavra dele aqui, para Timóteo, é exatamente sobre os fiéis. Ele diz, ninguém descreve a sua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis. Quem são os fiéis? Somos nós. Nós somos. Então, a preocupação de Paulo para Timóteo como pastor é de que ele fosse um exemplo para os seus fiéis, para as suas ovelhas daquele momento. Mas tiramos o conceito que serve para mim e serve para cada um de nós nessa noite. Então, a primeira marca, esse primeiro golpe que quando nós fomos ao encontro de Jesus, está naqueles que ouviram a palavra de Deus. O primeiro golpe é nascer de novo, é a regeneração do velho homem para a nova natureza em Cristo Jesus. Estão entendendo? As pessoas no mundo têm que olhar para a minha vida e verem a Jesus no padrão da minha vida, nas nossas vidas, seja em qualquer circunstância. Eu me lembro que eu estava viajando de moto, parei no posto de gasolina e eu tinha colocado um propósito dentro do meu coração que aonde eu parasse, seja fosse no restaurante, fosse num posto, eu desse um folheto da palavra de Deus para a pessoa que me atendesse primeiro. E eu parei nesse posto, a primeira coisa que eu fiz, cumprimentei o frentista, tirei um folder da minha jaqueta e dei para ele. Ele começou a abastecer a minha moto, de repente ele se perdeu, a gasolina transbordou, começou e só não pegou fogo porque Deus estava no controle. Porque quente, do jeito que estava o motor, era muito fácil ela pegar fogo. E aí o meu colega ficou apavorado, e todo mundo veio, abafou aquele negócio, lavou a moto direitinho. E aí o colega que estava comigo, que não era Cristo, falou assim, não é de Cristo, ele disse, se fosse comigo, eu já tinha xingado ele, comido ele não estava. Mas nós somos um exemplo, nós temos que marcar. Eu tinha acabado de dar um folheto da palavra de Deus, imagine, agora partir para cima dele com ignorância. Ia resolver alguma coisa? Com certeza que não. Então, que tipo de impressão temos tido de Cristo? Quais são as marcas que tenho deixado Cristo fazer em minha vida? Qual tem sido, irmão Jorge, os golpes que Jesus tem feito em minha vida? Lá em Atos capítulo 3, de 1 a 6, mostra uma historinha muito interessante, que mostra as marcas de santidade na vida de dois homens, Pedro e João. Quero te convidar a abrir lá. Volta um pouquinho atrás e leia isso aí. Atos. Quem achou pode ler. 3, de 1 a 6. Olha aí, irmão Jorge, você quer essa voz, eu vou poder ter. Capítulo 3, de 1 a 6.
E Pedro e João subiram juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho é isso, e te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Obrigado, irmão. Olha a verdadeira marca de alguém que tem uma verdadeira intimidade com Deus. As marcas deles eram tão visíveis que alguém que era um pedinte na porta da igreja, desde nascença, aleijado, coxo, vamos dizer assim, e de repente ele pede, estende a mão, mas a santidade, a intimidade dele com Deus era tão grande que ele diz: olha, eu não tenho din-din, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta em nome de Jesus Nazareno. E na mesma hora, aquele cara se levantou. E imagina, irmão, que talvez todo o dinheiro que ele recebeu, em todo o tempo que ele esteve ali, não pagou a alegria dele estar agora sendo uma pessoa perfeita. Então essas marcas, imagine, se cada um de nós tivesse uma marca dessa, de olhar para uma pessoa, não deficiente físico, mas espiritualmente, e dissesse para ele: levanta, sai desse marasmo, sai dessa vida precária, levanta, vai para os braços do Senhor Jesus. Imagine se cada um de nós tivesse essa marca dessa santidade, com esse poder, com essa autoridade, falar isso sobre a vida de qualquer pessoa. Seria tremendo, não é verdade, a igreja do Senhor. Então, eu queria que a gente pensasse em algumas características dessa impressão, desse golpe de Jesus marcado em nossas vidas. A primeira marca, ela implica em reconhecimento e confissão. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Agora, o se, ele é condicional, depende de mim. Não depende do Bruno me perdoar, mas depende de mim. Se eu confessar os meus pecados, Deus é justo para nos perdoar. Então é a primeira característica, é eu confessar o meu pecado, é eu chegar diante de Jesus, quando Ele me marcar: Senhor, eu sou pecador, me marca, Senhor. A segunda característica, ela implica numa convicção de perdão. Deus verdadeiramente o perdoou. Amém, irmãos? Amém. O salmista, ele expressa esse perdão de Deus na vida dele de uma forma tão grande, que ele diz que Deus pegou os seus pecados, jogou no fundo do mar e ainda colocou uma plaquinha para Satanás ver: proibido pescar aqui. Amém, irmãos? Amém. Eu acho isso aqui tremendo. A terceira marca, esse terceiro golpe, ela implica a esperança dos céus. Há um tempo atrás eu estava num debate muito grande com uma irmã, muitos anos de crente, e ela não tem certeza da sua salvação. Crente que não tem certeza da sua salvação, algo está errado, irmão. Anos e anos a fim. Ainda bem que ela está sendo sincera. Não foi sincera só para mim, mas também diante de Deus. Mas a gente precisa ter esperanças do céu. Haja que houver, Marino, se eu morrer agora, eu vou estar junto ao Pai nos céus. Amém. A quarta implicância, a quarta marca implica em mudanças, né? Quando Jesus nos golpeia, aquilo que eu fazia de errado, eu agora não faço mais. Porque Jesus me golpeou, se eu roubava, eu não roubo mais, se eu fazia assim, eu não faço mais. Algo mudou a minha vida. Amém, irmãos? E de todos nós. Eu me lembro do meu pai. Muitas vezes tinha vários papos no médico com ele. Meu pai conhecia a Bíblia como ninguém. Um homem analfabeto, mas conhecia a Bíblia. Mas ele só trazia para a sua natureza própria. Só aquilo que lhe trazia, principalmente, irmão Antônio, de
saber que podia beber, porque Noé bebeu quando estava lá, fulano bebeu, Jesus transformou água em vinho. Essa era a situação dele. Ele trazia a seu bel prazer. Amado, essas são as dimensões do golpe real na vida de cada um. Lá em Lucas capítulo 19, verso 2, marcou a vida de um homem pequenininho chamado Zaqueu. Eu acho tremenda a história de Zaqueu, porque o golpe de Jesus na vida dele foi tão certeiro, que ele era pequenininho, imagina, né? Que ele disse: Senhor, aquilo que eu defraudei, aquilo que eu roubei, ele sabia, tinha consciência que ele tinha usurpado através do imposto. Ele disse assim: eu vou restituir 4 vezes mais. Um golpe desse tem que ficar notório na palavra de Deus, porque é algo que na mesma hora fez fluir, acontecer na vida de um pequeno homem. André foi outro, né, que foi golpeado, né, por Jesus. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, quando Isaías está conversando com o anjo pega uma brasa com a sua atena, queima, você marca a vida de Isaías. Ele se coloca na mão de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então todos nós que fomos golpeados um dia, temos um privilégio de servir ao Senhor de alguma forma. Amém, irmãos? Amém. Imagina, né? André fez a mesma coisa, ele foi golpeado por Jesus, que já em seguida, você lê João 1, capítulo 1, 40, 41, se me falha a memória, ele já indo atrás de Pedro. Pedro, achei um Salvador, Pedro. Uma marca visível de alguém que foi golpeado por Jesus. Agora, o que Paulo fala da primeira impressão para Timóteo? E a gente vai estudar essas 6 palavrinhas aqui nessa noite. E o meu desejo, a minha oração, que cada um delas faça a grande diferença nessa noite nas nossas vidas. Torna-te exemplo na palavra. É o primeiro preocupação do apóstolo Paulo. Que palavra é essa aqui que Paulo estava preocupado? Era com aquilo que Timóteo falava, não era com a Escritura. As Escrituras você vai ver isso aí no verso 13. É verdade? Volta lá para o nosso texto. Olha o verso 13. Persiste em ler, exorta a ensinar até que eu vá. Mas a primeira recomendação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo era exatamente isso. Timóteo, cuidado com o que você fala. Lá em Efésios capítulo 4, 25 a 29, tem uma listinha, né, de coisa que deveria estar colada na porta da nossa geladeira para sermos seguidores disso aqui. Então ele fala de mentira, de palavras fúteis, né, de palavra torpe, ou seja, que as nossas palavras não cheirem mal àqueles que nos ouvem, não é verdade? Às vezes aquelas piadas de baixo escalão, às vezes palavrões. Efésios continua no capítulo 4, verso 31, que fala de gritaria, de palavras precipitadas. Tiago faz uma recomendação no capítulo 1, verso 19, que devemos pensar antes de falar. E talvez aqui abrir um adendo, né, para nossas amadas irmãs, que pense antes de falar aquilo que você vai dizer para os seus maridos. Raciocine, não precipita assim num linguajar sem raciocinar o que você está dizendo. Amém, irmãos? Devemos pensar antes de falar. Muita gente bagunçando o nosso evangelho hoje. Hoje tem música para tudo quanto é tipo, né? Rock para Jesus, punk para Jesus. Isso é bagunça. Paulo está preocupado. Olha, cuidado com o louvor lá na igreja, né? Cuidado com aquilo que estão cantando, né? Embora no ritmo e é para Jesus, não tem nada de Jesus. É só para satisfazer a carne, a natureza humana, né? E a gente vê um monte, eu não perco nem meu tempo, irmão, desculpa. Digo, esse tipo de coisa não tem endereço no meu carro, não tem endereço no meu somzinho quando estou lá no meu ateliê trabalhando. Não tem, não faz parte. Não vejo louvor nenhum nisso aí. Então, cuidado, irmão, com aquilo que você está com palavras louvando ao Senhor. Não é o ritmo que vai louvar ao Senhor, mas o que está aqui dentro do teu coração, que vai ser expressado através das suas palavras, dos seus lábios para o Senhor. Amém? Amém. O próprio Tiago fala: se você controlar a língua, você controla todo o corpo. Segunda coisa, torna-te exemplo no trato, ou seja, no procedimento. Temos que parecer com Jesus
nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, né? E assim por diante. Lá na escola, os jovens, as crianças, temos que ser exemplo aonde estivermos. Então, cuidado, tem que saber tratar bem as pessoas, porque as pessoas, de alguma forma, estão olhando para você. Você é crente, não é verdade? Eu me lembro de uma jovem que, como crente, trabalhava numa firma, e aí o patrão um dia, por causa de uma situação constrangedora, falou para ela: olha, você não diz que eu não estou, alguém vai ligar, eu viajei, mas aí ela se rebelou. Não, eu sou crente, eu não vou mentir, vou dizer que o senhor está aqui. Aí o patrão disse para ela: você lembrou que você é crente? Quando você fica horas e horas aqui na internet, quando você fica horas e horas aqui no telefone da firma, quando você fica horas e horas gastando em cima do celular, mandando WhatsApp para um, para outro, você não lembra que você é crente, não é verdade? Então, o nosso procedimento tem que corresponder a essas marcas de Jesus em nossas vidas. Estão entendendo, irmãos? Então o nosso trato é aonde estivermos, não importa onde estivermos. No supermercado, há pouco tempo eu estava, uns anos atrás, eu vi um testemunho na rádio que me deixou com os cabelos em pé. Alguém testemunhava: irmãos, eu estava passando uma situação terrível, não tinha dinheiro, e de repente fui no supermercado, dei 10 reais para pagar aquilo que eu comprei, uns pãozinhos, e a moça me deu um troco de 50 reais. Foi Deus me abençoando, irmão, que alegria. Imagina, que trato é esse? Você está recebendo algo que não é teu, e ainda vai para a rádio dar testemunho que Deus o abençoou? Não, isso não condiz com a palavra de Deus, não é verdade? Então o nosso trato é na farmácia, é no ônibus, é em qualquer lugar que estivermos. Temos que tratar bem. Noras, tratem bem suas sogras. Genro, tratem bem as suas sogras. E assim por diante. Tá bom, irmãos? Não é eu que estou querendo, não. É um mandamento da palavra de Deus para todos nós. Porque é muito fácil ser cristão na igreja, não é verdade? Mas lá fora, como é complicado testemunhar que você é cristão. Eu me lembro de um dia que eu tenho no Rio de Janeiro. Elias se converteu e a mulher dele levou anos e anos para se converter. Mas enquanto ela não tinha se convertido, ela tinha um vício de fumar. E toda vez que ele saía da igreja, ele entrava no botequim para comprar um maço de cigarro para fumar à noite. E um dia ele entrou com a Bíblia e tudo. E o dono do bar falou assim: você não é crente? Como que você está comprando cigarro? Mas é para minha mulher. Mas você sabe que faz mal. Como é que você compra para ela? Deus usou aquele homem para nunca mais comprar um maço de cigarro para sua esposa. E daquele dia em diante ela também deixou de fumar. É Deus que faz as coisas. Então, os procedimentos modernos de hoje têm contaminado, né, como um câncer, as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa sociedade e o mundo inteiro. Vamos saber tratar bem aquele que nos trata, aquele que a gente tem convívio com ele todos os dias. Bem, terceira palavrinha aqui. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, torna-te exemplo no amor. Esse golpe, né? Parece que é o menos visível em nossos dias hoje. Aliás, duas palavrinhas que me chamam a atenção na caminhada cristã: amor e oração. Quando se fala muito e se pratica pouco. É verdade? Às vezes eu tiro por mim mesmo, às vezes estou orando por um determinado assunto ou pela determinada pessoa e daqui mais uns dias eu já esqueci. Mas eu fiz um propósito de orar pelaquela pessoa. Então eu me cobro muito disso. E eu, como estou agora na fase do esquecimento, eu anoto tudo, né? Então eu tenho uma cadernetinha onde eu estou no meu trabalho, lá atrás no meu serviço, onde eu estiver, eu lembrei, estou anotando, estou lembrando. E se não fizer assim, a coisa não. Mas esse golpe parece que é o menos visível nas nossas vidas. Se ouve menos e se pratica mais. Menos. Eu não estou aqui radicalizando. Eu sei que todos vocês têm amor, todos vocês oram, mas no convívio, no contexto geral da Igreja do Senhor, é que a gente observa isso. Meus amados, o amor sozinho ele não vive. O amor humano é como ele é. O amor de Deus é o mesmo, ele não muda.
Ele me ama da mesma forma, Ele nos ensinou o amor, amando. Imagine Bruno se ele olhasse para cada um de nós e nos amasse se a gente tivesse algum critério, alguma preferência. Não, eu vou amar fulano porque tem olho azul. Tadinho de nós. Não é assim. Ele nos amou nas condições dessas que nós estávamos. Não pediu nenhuma explicação. Ele simplesmente nos amou. Amém? Amém. Quando se fala de amor, tem uma carta que eu amo profundamente. Filipenses capítulo 2, de verso 1 a 5. Vamos lá, volta um pouquinho atrás. Filipenses 2. Olha o que diz. Verso 1. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento de uma mesma coisa. Verso 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Essa palavra sentimento aqui no original diz a mesma atitude. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É o maior exemplo de amor, mostrando, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo em amor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Paulo escreve à igreja de Filipe num verdadeiro amor expresso, vivido. Ele nos chama, Eduardo, a atenção de chorar com os que choram, de suportar uns aos outros. E eu costumo dizer lá na igreja central, irmão, me suportem, que nós vamos viver uma eternidade no céu. Se você não aprender a suportar-me aqui agora, viu, Clarinha? Se você não aprender isso aqui agora, nós vamos viver uma eternidade no céu. E como é que vai ser? Ah, irmão, sei lá, vou ter outra mente. Mas aprende aqui. Aqui é a oportunidade. Não é verdade? Paulo diz, mas carregai as cargas um dos outros. Imagina, irmãos, é um texto daquele de a gente se apaixonar. Quando se fala do verdadeiro amor para as nossas vidas. Jesus fala isso lá em João 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Como eu disse anteriormente, ele não viu nenhum conceito. Ele não olhou para mim porque eu tinha olho azul, ou que era gordinho, ou que era assim. Não. Ele nos amou da forma que eu sou. Até quando ele olhou para mim, eu era mais magrinho. Tá? Veja, irmãos. É assim o amor de Jesus, é um amor apaixonado. É de alguém que se entregou pelas nossas vidas. Se o nosso amor fosse assim, imagina, nós seríamos as pessoas mais felizes da face da terra. Porque eu estaria carregando as cargas do Bruno, o Bruno estaria carregando as cargas do Gerson, e assim, chorando com aqueles que estão chorando, que precisam de consolo, de conforto. Nós seríamos o povo mais feliz da face da terra. Um grande homem do passado, chamado John Harris. Eu fui participar de um congresso lá no Rio de Janeiro, na minha terra. E algo na igreja me chamou a atenção, bem grande, em letras bem garrafais. Uma frase de John Harris. Diz, aqui, se referindo à igreja, se aprende a servir a Deus, glorificar a Cristo e amar o seu próximo. Isso marcou a minha vida. Porque nós aprendemos a amar aqui, irmão, na casa do Senhor. Nós aprendemos a servir ao Senhor. Nós aprendemos a amar o nosso próximo aqui. Não é verdade? Quando a gente cria intimidade, gera amizade, e a gente toma café na casa de um, almoça na casa do outro, come uma peixada lá na casa do marido, e assim por diante. Não é verdade? É na igreja. Quarto exemplo aqui. Paulo diz para Timóteo, torna-te exemplo no Espírito. Você já ouviu um adágio popular que diz espírito de porco? Ou seja, é uma pessoa que ele é cruel, que ele é mau, que ele é ruim.
Eu acho que o porco até não tem esse tipo tanto assim. Mas eu acho que é mais pela sujeira desse mundo. Então, há pessoas que não têm um espírito alegre, um espírito para frente. Às vezes a gente olha para determinados trens e só estão olhando para o dedão do pé. Ele não expressa uma alegria, não há um contentamento na vida dele. E nós temos Jesus, temos que ser com essa alegria. Não é verdade? Mas talvez alguém dissesse, mas eu estou cheio de problema, eu estou no vale, eu estou atravessando. Imagine agora dizer para a irmã Tânia lá em São Lourenço do Oeste, para ela expressar um espírito de alegria. O marido enfermo em casa, nem sabendo que existe, e vendo o seu filho numa UTI, aos pouquinhos se acabando. Que alegria que ela vai. Mas, irmão, há algo dentro de nós, mesmo numa situação triste e cruel como essa, que temos Jesus Cristo em nossas vidas. Porque o que nos aguarda o céu, Paulo diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, tamanha a grandeza que existe o céu. Irmanice, a senhora quarta-feira estava muito triste. Nós estávamos aqui orando pela senhora. Mas, embora naquele momento do vale da sombra da morte, há algo dentro do coração da Irmanice, eu tenho certeza disso, que é Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter esse padrão de espírito em qualquer lugar. A minha filha tem as minhas características, mais espontânea, mais alegre. O Juninho já tem mais a característica da Tereza. Esse homem sério, né? Pouco sorri. Mas é a natureza de cada um. Mas há algo dentro de cada um de nós que é maravilhoso. Agora ele está sorrindo mais. Ele até sorriu. Entende, irmãos? Então, esse espírito que a palavra de Deus está nos ensinando e que Paulo está recomendando para Timóteo. Timóteo, você vai ter momentos que vai estar passando pelo vale da sombra da morte, pela enfermidade, a gente aqui com problemas no casamento, a gente aqui com problema com filho drogado, a gente aqui de todas as espécies, com todo tipo de problema. Mas algo dentro de cada um de nós tem que estar expresso naquilo que a gente está contemplando. Ou seja, é o Espírito de ter a presença de Deus. Embora eu possa não esboçar nenhum sorriso, mas Rafael, dentro de mim tem que brotar um espírito de alegria, porque Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Quinta palavra da recomendação do apóstolo Paulo. Timóteo, ser um exemplo na fé. Paulo fala de uma fé doutrinária, uma convicção, conforme diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, eu tenho aprendido que fé, você vê o invisível, que fé você crê no incrível e que você recebe o impossível. Isso é fé. E fé, você não questiona como, onde, você só entrega nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso é fé. É fé que algo vai mudar aquele mercado lá. A gente precisa ter essa fé. Que algo vai mudar a trajetória da nossa vida. Que quando a gente ora pelo camarada, e você acha que não tem mais nenhuma esperança dele ser salvo, na minha oração eu vou continuar crendo que Deus vai fazer um milagre. Amém. É fé. Amém. Às vezes eu tenho camarada dentro do meu trabalho, que eu olho para ele, por mais que eu tente pregar o evangelho para ele, eu não vejo nenhuma esperança dele ser salvo. Mas, quem sabe lá no último dia, lá na última oportunidade da vida dele, ele ainda possa lembrar de algo que possa ser salvo. Mas mesmo assim, a gente precisa ter fé e acreditar. É verdade? Um certo pai estava trabalhando num porão na sua casa e de repente o garotinho apareceu. Ele não conseguia visualizar a presença do seu pai. Havia uma pequena escada e ele gritou, papai! E o pai disse, eu estou aqui, joga! E ele se jogou no escuro, mas sabia que o seu pai estava lá para segurar. Isso é fé. É um pulo no escuro. Um certo missionário, ele pregando para os índios, o índio nunca viu cadeira. E ele mostrou a cadeira. Índio, senta. Mas índio só senta no chão. Como que ele vai sentar?
E o índio rodou aquela cadeira, rodou, examinou, passou a mão, o índio assim desconfiado. E o índio ficou e olhava para a cadeira. E ele fingia que sentava e o missionário dizia: senta, índio! E até que ele chegou e se jogou na cadeira. Ah, que conforto! Às vezes a fé é assim, irmão. É sentar com convicção. Quando a gente vem nesse banco dessa igreja, eu venho aqui porque eu vou receber a graça de Deus. Eu venho aqui porque eu vou receber uma palavra, que eu vou sair daqui revigorado. Eu vou sentar nesses bancos da igreja porque eu vou sair diferente para segunda-feira amanhã. É fé, irmão. Amém, irmãos? Amém. É fé. A fé é esse puro no escuro. A fé é coisa da alma. É comunicação que nos impulsiona a viver para Cristo. Amém? Nos impulsiona a algo dentro de mim que gera essa expectativa. Se eu partir agora, irmão Jorge, vou calar na glória. Vou largar tudo aí. Minha esposa chorando e os filhos e o neto. Mas eu vou estar lá na glória. Amém, irmãos? E a gente se entristece às vezes que vê alguns irmãos que se deixam levar por qualquer vento de doutrina. A fé, essa marca, esse golpe que nos impulsiona a ter paixão pelas almas perdidas. É por isso que existem os campos missionários. A fé nos identifica com a igreja, por isso que a igreja é chamada de organismo. A igreja é um corpo e não uma organização. Por isso que nós dependemos um dos outros. Nós não podemos reclamar desse nem daquele, nós dependemos um dos outros. Amém, pastor? Amém. Por isso que a igreja é colocada como um organismo. Não é uma organização, não é uma empresa. E tem lá o gerente, tem o patrão, tem o chefe, cada um manda. Não, a igreja não é assim. Nós somos um corpo, irmãos. Amém? Entenda bem isso. Onde um dia nós fomos salvos, marcados para trabalhar no crescimento de Deus. Sexta e última palavrinha da recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Torna-te padrão, ou seja, torna-te um exemplo na pureza. Coisa boa, né? Guaraná pureza. Não é isso que ele está falando. Não é esse tipo de pureza. Palavra essa que está tão desgastada também na nossa sociedade moderna, onde através da mídia, né, onde através da internet, onde as novelas, né, os conceitos errados do padrão da palavra de Deus, né, de traição, de ficar e tantas outras coisas dessa modernidade, principalmente no coraçãozinho dos nossos jovens. Imagina a pureza, né? A TV tem ensinado tanta coisa torpe, tanta coisa enganosa aos nossos jovens de hoje. Conceitos errados, distorcidos da palavra de Deus. Às vezes eu tenho alguns papos no médico, assim com meu filho, e principalmente agora que ele está namorando, e mostrar para ele aquilo que é diante de Deus, que é correto, que é certo. Dele absorver esse conceito e trazer isso para ele, para a namorada dele, de alguns padrões, de alguns exemplos. Porque as pessoas lá fora estão nos filmando, estão olhando para nós. Lá no jovem, na nossa igreja central, às vezes eu falo para eles assim: olha, sorria, Jesus está te filmando. Já viu? Quando você entra na loja, tem aquela plaquinha lá, nem tem câmera mais, mas está lá a placa, você se assusta. A mesma coisa é a nossa vida. Aonde estivermos, irmã Thelma, Jesus está nos filmando. Não tem como fugir disso. Então, viver uma vida pura, como diz o apóstolo Paulo aqui para Timóteo, diante de Deus, e às vezes é evitar o relacionamento sexual antes do casamento, é evitar o relacionamento sexual ilícito, né? Não é fácil. Onde lascívia e tantas outras impurezas tem bombardeado até mesmo o nosso meio evangélico. 1 Coríntios diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então temos que ter esse cuidado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8 fala isso. Santos em posição e não em procedimento. Às vezes eu gosto daquele exemplo do bordado das senhoras, né? Tem um círculo, né, que eu não me lembro mais como é que se chama,
e tem um desenho, a mulher vai marcando, fazendo, tem um desenho ali, ela vai com um crochêzinho, papapá. Você olha por cima, tem um desenho bonito, mas se você olha por baixo, você vê um emaranhado de linha. Não é a mesma figuração que está. Nós somos santos assim. Deus nos olha por cima, através de Jesus Cristo, mas o mundo nos olha por baixo. Quando você diz que é crente nesse mundo tenebroso, as pessoas olham para você, o quê, marido? Não, ele está olhando assim, aquele emaranhado. Mas Jesus Cristo nos olha para cima, por cima. Então nós somos crentes sim, nós somos santos sim, em posição e não em procedimento. Irmãos, eu creio que a AIDS foi um grande breque de Deus nessa terra. Porque se isso não acontecesse, imaginem o que isso não tinha sido proliferado, o que não teria acontecido. Tanta gente talvez já morta por causa dessa doença. Um freio de Deus permitiu isso para que a humanidade tivesse uma freada. Não é verdade? Então, cuidado, irmãos, com essas coisas satânicas, essas ideias satânicas, e que às vezes uma esparrela, né? Não te leva a nada, não te constrói nada. Faça as coisas dentro do conceito de Deus e deixa Deus no controle da sua vida. Eu vou concluir. Amados, que as marcas de Jesus Cristo estejam sempre visíveis na minha vida e na sua vida. Lembra quando o anjo lá no passado ia passando, para ele não ferir toda aquela família, havia uma marca de sangue nas ombreiras da porta. Aonde tinha sangue, o anjo passou direto. Mas aonde não tinha o sangue do cordeiro, todos morreram. Então a marca visível, ela é visível em nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo já nos purificou. Nós temos essa marca do sangue. Lembra do filme que eu contei? Nós temos as duas marcas. Nós temos aquele que nos marcou, Jesus Cristo, e nós temos o golpe. Nós somos marcados para sobreviver nessa terra malta. Não para combater uma quadrilha de mexicano, mas para ser visível aos olhos daqueles que nos cercam. Amém? Amém. Feche os teus olhos e professor.